O Superchat é uma maneira de você ajudar a gente, né? De você fazer com que o canal ele vá para frente. Vejam que o canal, depois que o pessoal começou a se engajar um pouco mais no Superchat, o canal ele começou a caminhar, começou a decolar mais. Então eu agradeço a cada um de vocês, porque o YouTube, pessoal, ele pensa mais ou menos assim: ué, se alguém está pagando por causa de assistir esses vídeos, que ele pensa assim, tá? Então significa que o vídeo é bom, eu vou impulsionar o vídeo. E é claro que o YouTube sempre morde um pedacinho aí também, tá? Então, por favor, participe no Superchat. Ancião, eu não tenho cartão de crédito, como é que eu faço? Você manda o Pix para Leila, pode ser o valor que você quiser, R$5, R$10, quanto você quiser, não tem problema. Manda o Pix para Leila, o telefone da Leila já vai estar aparecendo aí, eu vou pedir para Leila ou para Artisli colocar o telefone, por favor, tá? E eu vou pedir para vocês que estão aí junto conosco, tá bom? Ajudarem. Ancião, eu tenho cartão de crédito, então eu posso contribuir direto? Pode, basta você entrar aí nesse cifrãozinho que tem embaixo dos comentários ou nesse cifrãozinho que tem em cima. Qualquer um dos dois você consegue, tá? Que é o sinal do valeu, significa que você gostou do vídeo. Faça isso e nos ajude. Olá, e a gente prossegue tratando da revista Sentinela de setembro de 2020, que está sendo estudada essa semana, um verdadeiro show de heresias e exaltação aos homens do chamado corpo governante. Bom, hoje nós vamos prosseguir trabalhando aí um pouquinho do parágrafo 6, onde eles começam os ataques àquelas pessoas que saíram, cujas quais eles chamam de apóstatas. Legal? Então eu vou ficar aqui do lado para que você possa acompanhar com toda a tranquilidade. Vamos lá, vamos trabalhar então. Vamos trabalhar. O corpo governando dá trabalho, hein, pessoal? Pensa que é moleza. Dá trabalho, eles inventam cada besteira e a gente tem que ir explicando essas besteiras para o povo. Bom, então está aí, né, a mesma revista, conforme você viu. Agora eles trazem uma ilustração, entrando no parágrafo 6. Não abra mão do que Jeová confiou a você. Aqui é uma ilustração daquilo que Timóteo havia recebido de Paulo, tal. E agora nós vamos ver. O clichê diz: Timóteo precisou ficar firme na verdade quando outros decidiram se desviar dela. Bom, então agora aqui a ênfase é para aqueles que precisam continuar debaixo do cabresto do corpo governante, porque tem gente saindo, eles sabem que tem. Se vocês prestarem atenção, a maioria dos artigos que eu venho trazendo aqui são, na verdade, exaltação ao corpo governante, ataque a quem apresenta a verdade e ataque às pessoas que estão saindo. É um verdadeiro desespero o que tem sido vivido por esse grupo de homens. Mas é natural, porque quando você não segue a Jesus, então você está muito preocupado com números de pessoas, você não tem a noção de que a igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja universal, né? E Jesus, ele não está preocupado com essa questão de números aqui ou ali, mas eles estão muito preocupados. Você viu na última carta que agora não tem mais hora. Antigamente você tinha que fazer no mínimo 1 hora, 15 minutos eram para os doentes. Então agora qualquer pessoa pode fazer qualquer tempo que quiser. E aí os TJs mais bitolados vão dizer assim: puxa, mas como Jeová é amoroso, até o número de horas diminuiu. Aí você raciocina como uma testemunha de Jeová, ele trabalha só para uma organização. Porque se fosse um trabalho para Jeová mesmo, não tinha que diminuir, tinha que incentivar as pessoas a trabalharem mais, se fosse para Jeová. Mas como não é para Jeová, é para a organização e é para manter o número
diante dos seus acionistas, então eles precisam fazer qualquer coisa. Vamos lá, vamos prosseguindo então, parágrafo 6. Vamos ver o que aconteceu aí com Timóteo. Alguns cristãos viveram na mesma época de Timóteo, deixaram de dar valor ao privilégio de ser um colaborador de Deus. Por exemplo, Demas amava o mundo e por isso abriu mão do privilégio de servir com Paulo. Figelo e Hermógenes também abandonaram seu ministério porque aparentemente tinham medo de sofrer a mesma perseguição que Paulo. Himeneu e Fileto se deixaram levar pela apostasia e abandonaram a verdade. Pelo visto, esses homens tinham sido espiritualmente fortes, mas perderam de vista o que era realmente valioso. Bom, nós vamos dar destaque aqui a Himeneu e Fileto. Bom, vamos dar uma olhadinha, segundo eles, Himeneu e Fileto, eles se deixaram levar pela apostasia. O que era a apostasia que Himeneu e Fileto estavam pregando? Vamos dar uma olhadinha, eles citam aqui o próprio texto bíblico, 1 Timóteo 1,19. Mantendo a fé e uma boa consciência, a qual alguns rejeitaram, o que os levou a naufragar na fé. Himeneu e Alexandre estão entre esses, e eu os entreguei a Satanás, para que sejam ensinados pela disciplina a não blasfemar. Depois, o próximo texto, 2 Timóteo 2, 16 a 18. Mas rejeite conversas vãs que violam o que é santo. Veja, rejeite conversas vãs, pois levarão a uma impiedade cada vez maior, e as palavras deles se espalharão como gangrena. Himeneu e Fileto estão entre esses homens. Esses homens se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão arruinando a fé de alguns. Bom, então, de acordo com o texto, a apostasia de Himeneu e Fileto era dizer que a ressurreição já havia ocorrido e eles estavam arruinando a fé de alguns. Aqui tem um detalhe interessante. Os cristãos acreditam que a ressurreição ocorrerá apenas a primeira, quando Jesus voltar. Os verdadeiros cristãos acreditam assim, que é quando Jesus voltar. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15. A igreja cristã, durante 2000 anos, ensina isso. E a igreja cristã também ensina que existe uma segunda ressurreição, que é 1000 anos após. Então essa é a visão cristã. E o Himeneu e Fileto falaram que não, falaram que a ressurreição já tinha ocorrido. Então vamos dar uma olhadinha qual é o grupo que hoje utiliza da mesma apostasia. Bom, de acordo com essa A Sentinela de 2007, página 25 a 30, a primeira ressurreição já está em andamento. Olha aqui a mesma apostasia de Himeneu e Fileto. A mesma, que tem naufragado a fé de muitas pessoas. Agora, quem é que está ensinando isso? Bom, quem está ensinando isso é o próprio corpo governante. Então, se existe algum apóstata comparado a Himeneu e Fileto, estes podem ser classificados como os membros do corpo governante. E eles dizem claramente aqui, ó, no parágrafo 9. Olha aqui, ó. É então razoável concluir que o restante ungido que morre antes do Armagedon são ressuscitados entre 1914 e o Armagedon. Então perceba que quem ensina a apostasia, aqui no caso, não são aqueles que eles estão dizendo que são apóstatas, que se desviaram da verdade. Quem ensina a apostasia de acordo com a Bíblia é o próprio corpo governante. E aí o texto continua. Hoje Satanás também quer nos fazer abrir mão dos tesouros que Jeová confiou a nós. Quais são alguns dos métodos que ele usa? Bom, aí, como sempre eu tenho ensinado,
Toda seita, ela vai trabalhar dentro de uma visão de encontrar um inimigo comum. Todos os membros da seita precisam olhar para um inimigo e tentar atirar pedras neste inimigo e nos métodos que eles usam. Isso é natural na seita. Toda seita faz isso. Então vamos dar uma olhada aí. Eles já elegeram Satanás como inimigos deles, né? Então agora vamos ver quais são algumas das situações que eles tentam utilizar. Quais são alguns dos métodos que ele usa? Primeiro, entretenimento e a mídia. Olha só que interessante. Então, o primeiro método que Satanás usa, segundo eles, é o entretenimento e a mídia. Ou seja, conforme você sabe, nós vivemos hoje em um mundo de entretenimento e sabemos que a mídia promove isso. Mas é interessante quando nós pesquisamos, inclusive, aqui dentro dos nossos vídeos, ou você pesquisa na internet, o corpo governante herdou, né, um trust de Henrietta M. Halley. Isso você pode procurar, isso está aberto em documentos públicos dos Estados Unidos. E você vai perceber ali que a organização, ela investe em filmes de entretenimento, né, e mídia. Filmes que eles estão pouco preocupados, como são os filmes no caso da Warner. Então basta você procurar isso. Então o primeiro método que Satanás usa é entretenimento e mídia, e eles investem dinheiro em um dos métodos que Satanás usa. Então é importante que você que é testemunha de Jeová, pare com essa cabecinha pequenininha de ficar dizendo isso é apostasia, e passe a pesquisar. Você que é testemunha de Jeová, você não vai ter desculpa no dia do juízo. Os habitantes de Sodoma e Gomorra se levantarão e condenarão as testemunhas de Jeová no dia do juízo. Porque se aquilo que eu prego aqui hoje, os habitantes de Sodoma e Gomorra tivessem ouvido, eles teriam se arrependido. Porque o que eu prego é o mesmo que o Senhor Jesus pregava. E ele disse que os habitantes de Sodoma e Gomorra se arrependeriam. Mas vocês que são testemunhas, vocês não se arrependem. Vocês continuam seguindo uma mentira. Continuam seguindo a homens. Então os habitantes de Sodoma e Gomorra se levantarão no dia do juízo, no juízo final, e condenarão o corpo governante e condenarão também quaisquer testemunhas de Jeová que insistiram em segui-los. Preste atenção, não fique com essa ideia de apostasia para lá, apostasia para cá, porque Jeová Deus lhe deu um cérebro para pensar igual deu para mim. Jeová Deus lhe deu uma Bíblia que você trocou por uma falsa Bíblia chamada Tradução do Novo Mundo. Então você é indesculpável. Então arrependa-se em nome de Jesus. Esse é um conselho que eu dou para qualquer testemunha de Jeová que está me assistindo nesse momento. Tá? Bom, então tá aí o primeiro método que Satanás utiliza, que é a mídia, e que eles investem na mídia. Vamos ver. Por meio deles, Satanás espalha valores, pensamentos e comportamentos que podem nos fazer abrir mão da verdade. O segundo modo, Satanás quer que paremos de pregar. Para isso, ele usa a pressão de colegas ou a perseguição direta. Esse ponto aqui é muito interessante, olha, porque está completamente ligado com a atividade da empresa, que, segundo eles, é pregar. Pregam um falso evangelho, porque aquilo que as testemunhas de Jeová pregam, esse negócio de pregar esperança de viver na terra,
esse negócio de pregar que tem ungido que vai para o céu, esse negócio de pregar essas besteiradas que vocês pregaram. Nada tem a ver com o evangelho. Esse é um evangelho inventado pelo Rutherford, um evangelho amaldiçoado. O verdadeiro evangelho é: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse é o verdadeiro evangelho, tá? E depois, o terceiro, falsamente chamado conhecimento dos apóstatas. Para que abandonemos a verdade, Satanás tenta nos enlaçar com ideias que os apóstatas espalham. Mas é interessante que, vejam só, como quem mente, ele tem sempre que encobrir a própria mentira. Satanás tenta nos enlaçar com ideias apóstatas, que os apóstatas espalham. Se são ideias apóstatas que estão sendo espalhadas, e, obviamente, se elas são apóstatas, elas são mentirosas. Por que o corpo governante nunca se pronunciou no seu broadcast, assim como eu me pronuncio? Por exemplo, o que eles escrevem aqui é mentira. O que eles escrevem aqui é apostasia. Então eu venho até a câmera e eu digo, olha, isso aqui é apostasia, porque isso aqui está escrito na Bíblia assim, 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 assado. Por que eles não conseguem utilizar a Bíblia e provar que existe apostasia? Simplesmente porque não existe apostasia alguma. O que são apostasias, né, para eles espalhadas? Bom, são as verdades que eles próprios bem conhecem e que de tempos em tempos eles vão dando em conta-gotas para as testemunhas, para que as testemunhas digam, aprendemos com o corpo governante. Eu vou dar um exemplo. Aquele caso que ocorreu na Corte Real Australiana. Um ano depois, eles escreveram uma revista Sentinela para justificar um membro do corpo governante. Justificou Geoffrey Jackson e atacou Jesus. Isso é apostasia. Ué, a Sentinela, de fevereiro de 2017, na página 23, parágrafo 12. É só dar uma olhadinha lá. Lá está escrito, Jesus não prometeu que daria alimento espiritual perfeito. Por que eles escreveram isso? Porque Geoffrey Jackson falou um monte de besteira na Corte Real Australiana e muita gente começou a ver, então eles têm que tentar justificar, dentro do seu corporativismo, o seu membro. Mas Jesus passou como mentiroso. Jesus é o mentiroso da história. É Jesus que não prometeu alimento espiritual perfeito. Vocês entendem? Então, por isso são apóstatas, né? Dizer, por exemplo, que existe 60 anos escondidos, onde eles encobriram a questão dos pequenos, então para eles também é apostasia, não é? Apresentar verdades como a geração de 1914, que acabou e eles tiveram que inventar uma nova geração sobreposta, para eles é apostasia. Enfim, eu acho que qualquer pessoa que tenha mais de 2 neurônios consegue pensar e encontrar quem realmente são os apóstatas. E por falar em apóstatas, esse livro vai ajudar a identificar a apostasia desse grupo chamado de corpo governante. Aqui você vai aprender muito no livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Bom, nesse livro você vai entender, por exemplo, tudo isso que eu estou dizendo para você. Porque aqui eu explico, olha, aqui são vários capítulos onde eu vou trazer aqui a verdade acerca da organização. Então você vai aprender, por exemplo, sobre o falso evangelho de Rutherford, você vai aprender sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, você vai aprender, né, sobre a questão do sangue, a lavagem cerebral,
o Charles Taze Russell, quem foi, as particularidades, Rutherford, as 5 eras presidenciais, o corpo governante odierno, olha, enganados para enganar, que aqui eu explico que você tem que ter pena de testemunha de Jeová, a geração de 1914, o mediador do falso evangelho. Você que é testemunha de Jeová não tem mediador, você está numa situação complicada, você entendeu? O que a Bíblia revela sobre o sangue, os últimos dias, o falso evangelho e o negócio dos pequenos, tem a carta do Marcelo Félix, enfim. É um livro que vai te ajudar bastante. Assim, como que eu faço para adquirir esse livro? É muito simples, você vai enviar para mim a palavra correio para o WhatsApp 19 989 905 206. 19 989 905 206. Você manda a palavra correio. Se você quiser o livro digital, aí na descrição do vídeo tem o livro digital e como você pedir. Então basta você clicar na descrição, você vai ver aí que tem a forma de você pedir o livro digital. E eu também não posso esquecer de dizer aos irmãos que o nosso novo livro, O Tempo do Fim, onde você vai ter uma esperança concreta, esperança de verdade, Bíblia pela Bíblia, você vai conhecer, sabe, tudo aquilo que você não aprendeu certo com as testemunhas. Esse livro está em andamento. Você que deseja precisa deixar o seu nome aqui. Você manda a palavra depósito, o livro vai custar R$70. Os irmãos que pediram já podem começar a pagar, porque as despesas já estão chegando. Tem despesa de revisão, tem despesa de diagramação e tem gráfica, pessoal. Então, aproveite aí, me ajuda, já começa também a pagar para a gente conseguir ter esse livro o mais rápido possível. Tá bom? Bom, Deus abençoe vocês, um grande abraço, estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus. O Superchat é uma maneira de você ajudar a gente, né, de você fazer com que o canal ele vá para frente. Vejam que o canal, depois que o pessoal começou a se engajar um pouco mais no Superchat, o canal ele começou a caminhar, começou a decolar mais. Então eu agradeço a cada um de vocês, porque o YouTube, pessoal, ele pensa mais ou menos assim: se alguém está pagando por causa de assistir esses vídeos, que ele pensa assim, tá? Então significa que o vídeo é bom, eu vou impulsionar o vídeo. E é claro que o YouTube sempre morde um pedacinho aí também, tá? Então, por favor, participe no Superchat. Ancião, eu não tenho cartão de crédito, como é que eu faço? Você manda o Pix para Leila, pode ser o valor que você quiser, R$5, R$10, quanto você quiser, não tem problema. Manda o Pix para Leila, o telefone da Leila já vai estar aparecendo aí, eu vou pedir para Leila ou para Artisli colocar o telefone, por favor, tá? E eu vou pedir para vocês que estão aí junto conosco, tá bom? Ajudarem. Ancião, eu tenho cartão de crédito, então eu posso contribuir direto? Pode, basta você entrar aí nesse cifrãozinho que tem embaixo dos comentários ou nesse cifrãozinho que tem em cima. Qualquer um dos dois você consegue, tá? Que é o sinal do valeu, significa que você gostou do vídeo. Faça isso e nos ajude.